Um recorde no abate de suínos em 2016. Os índices da pesquisa trimestral do IBGE apontam uma alta de quase 8% em relação a 2015. O abate vem crescendo desde 2005 e o estado de Santa Catarina mantém a liderança, respondendo por 25% do total de cabeças abatidas no país. Vamos então conversar com o assessor técnico da CNA, Vitor Aires, para entender o reflexo desses dados na vida do produtor. Bom dia, Vitor, seja bem-vindo. É uma série aí de aumentos de crescimento que vem se mantendo desde 2005, o que não é pouco, né? Sim, sem sombra de dúvidas. A gente observa, né, na verdade, se for observar outros anos, a produção brasileira crescia em torno de 3% a 5%, e aí em 2016 teve, né, esse grande destaque de quase 8% de número de cabeças abatidas e um pouco mais de 8%, né, no total de carcaça produzida, né, a partir desse abate, né, se alcançando aí 3,8 milhões de toneladas no ano de 2016. Então, quais os principais destaques de 2016, segundo o relatório de abate do IBGE que você considera? Eu gosto de chamar a atenção que a gente observa que enquanto o aumento do abate teve lá foi um crescimento na casa dos 7%, a quantidade de carne produzida foi acima. Isso pode ter significado que, devido aos altos custos de produção, e a gente observou a campo, muitos produtores começaram a descartar mais matrizes, né? Eles não conseguiram muito se sustentar com a atividade. Então, isso significa animais mais pesados indo para o abate, o que, consequentemente, talvez a gente observe, né, nesse ano de 2017, menos animais disponíveis para o abate. Está um ano bom para o setor em 2017, ele vai tentar recuperar esse número, mas, sem dúvida, 2016, esse aumento é reflexo dos altos custos de produção. Agora, e quais os desempenhos dos estados? A gente, como foi bem citado, né, Santa Catarina continuou como o maior produtor nacional de carne suína, seguido de Paraná e Rio Grande do Sul. A gente pode destacar, né, que continuam os 3 estados do Sul representando 60%, né, juntos representando 60% da produção e das exportações de carne suína. Mas vale a gente chamar a atenção para o estado do Mato Grosso e especialmente Paraná também, que esses cresceram em torno de 15% seu abate. Isso aí foi reflexo da habilitação de novos frigoríficos para exportarem para a China, né? Então, ano passado, se eu não me engano, foram de 6 a 8 frigoríficos foram habilitados, principalmente nesses 2 estados, o que refletiu acentuadamente na sua produção de carnes. Vitor, você falou em Santa Catarina e também a questão dos custos, né? O milho ainda é um grande problema para o Brasil? Sem sombra de dúvidas, quando a gente observa a questão da infraestrutura e logística do nosso país, a gente vê que onde está a grande produção de aves suínos no país, que 60% da produção está no sul do país, enquanto a produção de milho está no centro-oeste. Então, esse custo logístico aí que é pago pelo produtor, pela agroindústria, reduz muito sua competitividade. Paralelamente a isso tem essa questão, né, cotações muito voláteis das commodities, né? Então milho e soja sempre está assim. Esse ano está ótimo para o produtor, né? O milho despencou, recordes de safra brasileira, norte-americana. Ano passado era o contrário, né? Preços astronômicos. Então essa falta de política pública para o abastecimento de grãos no país, somada à volatilidade das commodities, também cria uma certa insegurança muito grande para o setor, né? Trabalhar e conseguir crescer de forma sólida, né? Sempre na casa dos 5%, que é um bom crescimento. Agora, Vitor, qual o desempenho das exportações? As exportações cresceram em torno de 30% no volume, o que é muito interessante e é exatamente devido à parcela que a China passou a importar de carne suína nossa. Então, esse aumento foi muito significativo, a gente está exportando em torno de 600 mil toneladas por ano de carne suína e a China passou a importar. Ela não era relevante para nós como importador de carne suína e passou a ser agora o terceiro principal destino da nossa carne suína. Então, para ter noção, de 5 mil toneladas que eles importaram, passaram a importar ano passado 180 mil toneladas. Então, é um crescimento aí que a gente está falando na casa dos 1.500%, né, vamos dizer assim. Então, o desempenho da exportação foi muito bom, foi exatamente o que sustentou
o país para que continuasse crescendo em bons índices a produção de carne suína. No caso da suinocultura, era bom ampliar o mercado em relação ao número de países, para não ficar tão dependente de alguns países? Sempre é muito importante isso. A gente ainda não acessa bons mercados como o japonês, o sul-coreano, a União Europeia, a gente ainda não acessa. Na verdade, quando se fala em carne suína, a gente está muito dependente de Rússia, depois Hong Kong e China. E Rússia e China, sabemos, são mercados bem traiçoeiros, né? Hoje está bom, está ótimo. 30% da nossa exportação de carne suína vai para a Rússia, mas já foi no passado embargos infundados, né? Tanto Rússia quanto China, não são compradores confiáveis, vamos dizer assim, compradores sólidos. Então, a diversificação é a chave para ter um bom sucesso, né, nas exportações. Tá certo, eu agradeço a participação do assessor técnico da CNA, Vitor Aires. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, obrigado a todos.